Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta. Sentiu falta? Não senti não, já voltamos. Hoje é quinta e é o melhor prosa positiva que você pode ter na sua vida, o melhor podcast que você pode acompanhar. Lembrando que os nossos episódios a partir de agora são mais curtinhos, 30 minutinhos para você ter o prazer da nossa companhia e nós o prazer da sua. Já nos segue, ótimo. Se não, acompanha nas redes sociais, Spotify e YouTube para você não perder nada. E hoje, para a gente completar essa segunda parte, a gente está falando de estilos parentais. E nós paramos no episódio passado em uma pergunta crucial, que Foi. é esse desafio que os pais têm hoje, principalmente do perfil controlador, né, Lu? O tanto de coisa que a gente tem no mundo para olhar e vigiar. Exatamente. Você tá muito E o podcaster, quanto- eu queria e te o- dizer isso. Amei, adorei. Tá incrível. E o quanto que a gente não consegue controlar. É bem isso. Exatamente. Estávamos falando sobre isso, que esse é um E desafio. que eu acho que frustra muito pai e muita mãe. Cara, o perfil de controle, ele é um dos perfis mais estressantes para os pais. É muita energia É dedicada a isso, cansativo. com certeza. Imagina você ficar sob intensa vigília. É como se você não dormisse nunca. Porque Esperando toda hora esperando o achar outro um ser erro e um humano está acerto. exposto ao mundo. Exatamente. Então, como a gente estava falando no episódio anterior, eu sei que tem muita gente, inclusive eu e você, a gente vem desse modelo, né? Isso. De controle, de isso é certo, isso é errado. Não vai fazer porque eu tô mandando. E é isso. Vai pro seu Faz quarto. quem pode, obedece quem Tipo, tem juízo. Vai pro seu quarto agora. Por quê? Porque eu tô mandando. Exatamente. Não tinha uma justificativa Não, ou é. motivo. Exato. E ok, naquele contexto social, Era o fazia que muito mais tinha. sentido. A pergunta que eu te fiz foi com quem você competia com o Júnior e com quem você compete com o Dan. Hoje, na nossa modalidade, você não consegue não expor o teu filho, a tua criança, o teu adolescente a uma infinidade de informações. Então, imagina que ele está recebendo a tua educação, a educação da escola, das figuras de autoridade que estão ao redor dele e das figuras de autoridades que se encontram num dispositivo igual a esse aqui. Aí é uma concorrência desleal. Exatamente. Então, cercear, tirar, só aguça o interesse, né? Escassez a gente quer. Lu, então você está dizendo que eu tenho que permitir? Vamos já conversar sobre isso? Não estou falando que você tenha que permitir. A gente está dizendo que existe um estilo mais adequado e a continuidade da aplicação desse estilo na educação de adolescentes ou de crianças vai te gerar possivelmente um adolescente com muitos desafios a serem enfrentados e um adulto possivelmente eu não vou chamar de disfuncional, mas um adulto com muitos desafios, no sentido de não ter explorado as possibilidades enquanto criança. Já viu aquelas pessoas adultas que se olha assim, você fala, gente, depois de velho, começou a... Ok, depois que todos os controles foram retirados, a pessoa vai viver uma etapa da vida que ela não viveu. Só tem um problema. Ela vai viver essa etapa sem o recurso. O recurso que, por exemplo, você deu para o Daniel. Isso aqui tem essa e essa consequência. Se você fizer dessa forma, você precisa... Vai sofrer, mas você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, se você parar para pensar, fecha o olho, meia dúzia dos seus amigos, você vai dizer, entendi. É isso mesmo. Ou vai interpretar esse controle de uma forma que vai ficar preso o resto da vida. Preso em que sentido? Vivendo sempre pela validação de outros. Ok. Então eu vou pegar o meu exemplo aqui, hein, gente? Tô na Berlinda hoje. Então, tendo essa consciência, né, e a gente fazendo esse exercício de autopercepção em relação ao nosso estilo parental, nós temos alternativas de buscar ali recursos e outros estilos que a gente pode trazer uma coisinha ou outra ali para justamente fazer essa... Não vou nem dizer ponto de equilíbrio, que eu acho que pode, para quem já vem com um modelo muito
enraizado, pode ser muito mais difícil fazer toda uma mudança radical, mas que você consiga trazer descobrir e trazer para você alguns recursos que façam sentido e que você veja que você pode contribuir com a vida desse outro ser humano, né? De uma forma mais saudável e mais positiva. Mais funcional. Mais No funcional. último episódio dessa temporada, a gente vai falar sobre um estilo que atende esses Isso. pontos que você está trazendo. Mas para a gente já mudar pro segundo estilo, eu queria só deixar uma mensagem, né? A nossa fala e esse podcast, ele não tem a intenção de dizer que quem educa através desse estilo está errado. Ou certo. Ou certo. Nada disso. Longe disso, não na verdade. Não tem esse viés. O viés da gente estar dedicando 2 programas para falar sobre estilos parentais é para trazer a consciência. É a tomada de consciência sobre qual que é o teu modelo. Porque se o teu modelo é de controle, possivelmente você foi educado neste modelo. E você não conhece uma outra forma de fazer entrega. Ou você foi educado neste modelo de controle, você cresceu pensando assim, eu tenho um paciente que fala isso para mim, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe. E aí, ele sai do estilo de controle e vai para qual estilo? Permissivo? Total. Mais uma vez, os extremos, né? Você tem situações e pontos muito extremos. Porque na minha época eu não podia fazer isso. Hoje eu permito que o meu filho faça. Mas permite com qual nível de consciência? Porque o segundo estilo parental que a gente vai falar nesse terceiro episódio é o estilo permissivo. Que é o completo oposto do controle. Pode haver uma ruptura brusca no estilo parental controlador e por uma circunstância ele mudar totalmente para o permissivo? Pode. Esse é o nosso terceiro estilo. Ah, tá. Não, ok. É porque eu ia colocar uma experiência pessoal, né? Então, mas pode a gente colocar. pode... Vamos. Vou colocar qualquer coisa, a gente aprofunda lá no estilo... No quarto episódio. No quarto episódio. Por exemplo, na adolescência, até a adolescência, eu vivi um estilo, né? E aí, eu fui mãe adolescente. Nesse momento em que acontece, né, eu caso, me torno mãe e tudo mais, o estilo de educação dos meus pais, o estilo parental dos meus pais com as minhas irmãs muda absurdamente, da água para o vinho. Sai do quê? Do controle Sai do pra permissão? controlador para permissão, mas eu não diria que aquela permissão sem limites. Mas ainda assim, na minha cabeça de adolescente, eu fiquei me perguntando o que houve. O que eu fiz? O que eu fiz ou o que eu não fiz para ter sido mais fácil, entre aspas. Entendeu? Por isso que eu perguntei se uma quebra, se uma ruptura, se uma circunstância de vida, se uma situação ali muda esse estilo parental. Até agora me veio à mente aqui. Eu acho que outras situações também de forte impacto de vida podem fazer mudar e emocionais. um estilo parental, uma situação iminente de perda desse filho, uma situação de saúde irreversível ou reversível, ou mesmo uma perda né, brutal ali, tudo que são circunstâncias de vida e que você ainda tenha outros filhos aí cuidando, criando. Então, é realmente muito desafiador, gente. Guarda essa informação aí. Guarda isso aí, porque a gente que vai no quarto falar episódio mais. a gente vai... Guarda essa aí, em Misael. A gente falar aí no próximo. Segura a onda, anota, bota no bloquinho. E eu espero, não falei isso no começo do programa, lá na primeira parte, mas eu espero que vocês estejam com um caderno na mão, né? Fazendo vai anotando aí. E daí a gente vai pro segundo estilo, que é o permissivo. Contrário aqui do controlador, né? Por quê? Contrário quanto? Muito. O contrário de eu 0 a 6. Eu passo a ser alguém que não controla nada em absoluto, que não monitoro, não... O estilo permissivo, ele também é conhecido como estilo superprotetor. Ah, ok. Então... Até para não... Porque assim, quando eu olho a palavra permissivo, a minha interpretação básica é... Tô deixando. Gente, tá tudo na good vibe, tá na paz, faz o que você quiser.
Mas a gente está falando de crianças e adolescentes. Ainda não são adultos. Se eu pudesse fazer uma analogia, acho que o mais perto que eu chegaria para definir isso é quando você olha para aqueles pais que você julga que mimam os filhos. Ok. Assim, caiu a chupeta no chão, escaldou com 15 águas diferentes, depois passou no ionizador. Porque o estilo permissivo, ele também tem por característica acreditar que ele sabe o que é melhor. Lembra quando a gente fala, sou pai, sou responsável Sim. pela felicidade, pela saúde, né, pelo Pela progresso integridade daquela daquele ser, criança. Então, os pais permissivos, normalmente, eles oferecem tudo para que aquela criança não sofra, não se machuque, para que ela não chore. Deu errado alguma coisa na escola. A mãe e o pai são os primeiros a estarem lá na porta para falando assim, de uma criança de 10 anos que já teria a capacidade de chegar com um professor e se posicionar, não, esse pai vai lá, esse é o pai que pega o caderno, anota tudo que tem para fazer, que leva comida na cama, que se o filho quiser comer 8, 9, 10, 11, meio-dia, come. Enquanto o controlador é 11 horas. Controlador é a disciplina. Eu não chamaria de disciplina, porque a disciplina, por conceito, ela seria o melhor estilo parental. Ok. Dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Entendi. Mas nessa permissividade, vou te dar um exemplo de consultório. Lu, meu filho não acorda para ir para a escola. É sempre um sacrifício. Um problema, uma dificuldade. Já está com seus 14, 15 anos, tem que acordar para ir para a escola, 5:30 da manhã, tem que tomar banho, tem que tomar café, arrumar mochila. Aí você imagina que dentro dessa estrutura familiar eu tenho um pai controlador e uma mãe permissiva, porque normalmente um controlador não está com um controlador. Então, são estilos parentais diferentes, na mesma família. Na mesma família. Eita. O controlador vai lá, levanta, liga a luz, abre a janela, desliga o ar, abre a porta e diz, embora que tá na hora. Tá aqui a comida, seu tênis tá ali, se veste ali, tô esperando lá levanta, na porta. Beleza. O permissivo vai lá e te chama. Aí ele sai. Aí daqui a 5 minutos ele volta. Filho, levanta, vamos. Mamãe já chamou, bora que a gente vai atrasar. Vamos lá? O café tá esfriando. Aí, não quero. Mais 5 minutos. Tá bom. Aí já levantou lá no último, né? Na última. Olha, não vai dar tempo de tomar banho. O controlador vai dizer, vai dar tempo sim. Chega aqui. Vai. Só vai, o chuveiro já tá até ligado. O permissivo vai fazer a manha. Não, vai assim mesmo, filho. Bota tá farda, bom. tá tudo bem. Mamãe resolve aqui, vai na paz do Senhor. Não fiz a tarefa, deixa que a mamãe liga e explica. Não se preocupa não que a mamãe resolve pra você. Entende? Estilos muito distintos. Muito distintos. Essa é uma história de consultório, né? E aí o pai falava assim pra mim, mas não levanta, não tá lá. Falei, tá bom, que horas tem que entrar na escola? 7h20. Que horas você chega lá? Eu chego 7h15. Quanto tempo ele disse que precisa para se arrumar? 15 minutos, porque ele tomou banho à noite. Falei, tá ótimo. Na minha conta, essa criança, esse adolescente tinha que levantar, 7 horas da manhã. O pai começa a ligar às 6. Tem que levantar às 7. O ódio que esse adolescente levanta às 7 é surreal. Enquanto a mãe começa às 6, porque o pai que é controlador está dizendo que precisa levantar às 6, ela fica, olha, ainda faz assim, seu pai vai ficar chateado, levanta, vamos. Isso daqui. Só que até um permissivo que foi lá nesse quarto chamar essa criança 15 vezes vai perder a paciência. Uma hora vai, né? Vai perder a paciência e vai dizer, levanta aí. Aí acaba a brincadeira. Pronto, aí tem
Vem toda a E discussão. aí você. Exatamente. E aí o pai dizia assim pra mim, mas Luana, o que você tá me pedindo então é que para que ele escolha a hora. E a mãe, assim, nem vai pra escola, fica em casa, se deu horário. Já deu, atrasou, fica. Falei, não, gente, tem um meio do caminho. A permissividade é permitir que ele faça o que ele quiser. Uma criança e um adolescente não têm capacidade e maturidade cognitiva para fazer esse tipo de escolha. Ok? Por isso o papel do adulto é importante. Exatamente. É como se o adulto fosse o córtex pré-frontal, fosse a parte da frente do cérebro, que é a nossa parte responsável por tomar decisões lógicas. Como a criança e o adolescente não têm, é nosso papel fazer isso. Mas você, enquanto adulto, o teu cérebro te estapeia para você fazer alguma coisa? Não. Ele te dá os direcionamentos para você pensar. É isso que a gente precisa fazer. Então, criar essas alternativas para que favoreça o processo de escolha deles. Exatamente. Então, assim, ele não está escolhendo se ele vai ou se ele não vai para a escola. Ele vai para a escola. Isso é fato. É isso que vai acontecer. Agora, como ele pode ir, é diferente. O como. Assim, ó, você quer ir tomar do banho ou sem tomar banho? Ah, eu quero ir sem tomar banho. Se isso fizer sentido para o teu contexto familiar, beleza. E uma das alternativas que a gente chegou foi assim, olha, ele está falando que 7h10, se ele não estiver na porta pronto, você pode ir embora que ele vai a pé. Tá resolvido. Ele vai para a escola. Ele pode ir de carro ou ele pode ir a pé. Ele escolhe. Se ele acorda cedo, ele vai de carro. Se ele estiver no horário que o pai combinou, ele vai de carro. Se ele não estiver no horário que o pai combinou, ele vai a pé. Agora, se ele combina e naquele horário que era para ele ir de carro, o pai foi embora e a mãe fala, mamãe tá aqui, mamãe leva, relaxa. Tá resolvido. Qual é o recado que os pais estão entregando aí pro filho? Que eles não têm habilidades, que eles precisam sempre de alguém para resolver o problema para eles. 2, que eles são o centro do universo e que o mundo, inclusive os pais, devem algo para ele. Eu sei, é profundo. Essa é uma exclamação ali, um ponto de atenção. Porque aí eu tenho uma criança sem capacidade cognitiva para tomada de decisão e escolha, direcionando o rumo de uma família. Porque se você tem para oferecer banana e maçã e ela quer comer kiwi, você vai dar o kiwi. Então, você vai procurar kiwi no universo. Uma criança determinou toda a modulação de uma estrutura familiar. Agora, tem banana e tem maçã. Eu quero kiwi. A mamãe tem banana e tem maçã. Ah, vou morrer, vou chorar. Entendo que você está frustrado, essas coisas acontecem, eu vou estar aqui esperando isso passar. A criança vai desenvolvendo as habilidades e competências de tolerância à frustração. E buscando recurso para entender o que ela tem que fazer. Agora, se ela faz 2, 3, 5, 4 charminhos, você vai lá e traz o kiwi, opa, já entendi como essa modalidade funciona. Então, sempre que a gente fala que o estilo controlador, que é por percentual, por pesquisa, ele é o mais aplicado pelo nosso modelo cultural, é mais aceitável. Pensem sobre isso. É mais aceitável você olhar de fora uma família que tem um estilo parental controlador do que uma família que tem um estilo parental permissivo. A gente acha muito mais natural o controle do que a permissão. A permissão, às vezes, a gente vai julgar. Nenhum desses dois são estilos, se aplicados integralmente, 100% saudáveis. Eles são estilos que vão trazer consequências para o futuro dessa criança. Mas o que mais vai incomodar é o permissivo, que a gente vai olhar e falar, a mãe deixa fazer o que quiser, a criança ficou tola, nananã. Esse é o permissivo. O controlador, a gente está mais acostumado a
a ver no nosso dia a dia. Mas são dois estilos que causam danos. Eu usei a palavra danos? Usei, Luana. Vamos ficar com ela, então. Que causam danos nessa estrutura de construção de personalidade, de autoimagem. Se eu pudesse te falar agora bem clinicamente, um estilo parental permissivo pode levar a um narcisismo no futuro. Pode, raro. Precisa ser, obviamente, uma coisa ter acontecido na história dessa criança algo muito simbólico e significativo para a gente desdobrar para uma patologia dessa natureza. Mas é comum, seria mais comum eu ter isso no estilo permissivo do que eu ter isso no estilo controlador. Mas no controlador eu posso ter pessoas com características mais violentas, extremamente ansiosas. Mais reativas. Vou fazer uma associação, né? Os transtornos de humor talvez estivessem mais associados à permissividade. Do que o controle. Do que o controle. E no controle eu teria mais uma agressividade, ou uma passividade, ou uma ausência de vontade de existência maior, assim. Ou eu iria para o extremo de ser forte, né, e controlar ao invés de ser controlado. Preciso ter tudo sob controle ali também, é uma necessidade. Ou eu iria para o inverso, pro extremo da incapacidade. Do não sei fazer, preciso que alguém o tempo todo esteja me controlando para que eu possa dar os passos. Acho que essas são diferenças interessantes entre esses dois perfis. E, de novo, em hipótese alguma, não é o fórum dessa nossa conversa dizer que se você se identificou com um perfil ou outro, que você está adoecendo seu filho patologicamente, que você está levando ele para um futuro. Não é isso. Eu acho que a gente volta, Ana, lá para o primeiro episódio, onde a gente fala. O poder do autoconhecimento, ele é transformador neste nível. Porque agora, se você é pai, mãe, professor, tio, dinda, o que for, você pode parar para refletir qual foi o estilo que foi aplicado em você, que consequências esse estilo te trouxe, e essas consequências elas são encontradas dentro de um processo terapêutico, de ferramentas de autoconhecimento, e que entrega mais adequada você pode fazer para a construção desse indivíduo que hoje está sob a sua responsabilidade, mas ele não te pertence. Ele está Esse é um ponto importante, né? Eu acho que a gente também já falou um pouco disso com outras temáticas aí dos episódios passados, né? De não tomar isso como algo para te definir ad eterno, assim. Você é isso, né? E aí não tem... É um caminho sem volta. Quando a gente fala de tomar consciência, é justamente você olhar aquilo que você é e como você sente e processa tudo isso, né? E se você tiver disponibilidade, estiver aberto a processar algum tipo de mudança, tá no caminho bacana também. Então, não é o certo nem o errado. Deixa como tá ou larga de como tá e vai fazer. Ou não são críticas, tá falando, não são críticas pessoais. Eu te diria, e eu acho que a gente pensou muito nisso, Ana, eu e você juntas, quando a gente estava desenhando o que seria o que seria o prosa e o que seriam essas entregas, né? É uma entrega nossa, dentro da nossa missão, né, de mundo, que é influenciar positivamente as pessoas, e as organizações e trazer essa tomada de consciência para que você possa parar, refletir, olhar e entender que aquilo que foi verdade até hoje, não importa quantos anos você tenha, foi uma verdade para você. Ela pode não ser a verdade do mundo, ela pode não ser a realidade. A gente constrói as nossas verdades. Então, se até aqui está fazendo
Ah, Lu, meu estilo é controlador e meus filhos estão aí, vivos. Ok, Que bom. ótimo. Mas eu vou falar para os teus filhos daqui a um ano. Faz um processo, né? Daqui no futuro, faça um processo de autoconhecimento para ver quais são as tuas características de personalidade, as tuas respostas automáticas que estão impedindo o teu desenvolvimento e o teu Isso. crescimento, que estão relacionadas à forma como seus pais te educaram. Mesmo que ele seja o cara mais bem-sucedido do universo. Então, assim, olha hoje para Ana. Quem é a Ana? A entrega que ela faz profissionalmente, como mãe, como esposa. Olha para Luana, a entrega que ela faz, o que ela é. Isso parece saudável, né? O que Sim. vocês estão vendo. Mas por dentro, ressoa o estilo parental que os meus pais me entregaram. Os meus medos, as minhas aflições, os meus desafios. O desafio de estar aqui fazendo um podcast. Porque quem olha acha tudo lindo, né? Que a gente está arrasando. Quem vê close não vê corre. Não vê corre. Mas por trás disso tem ansiedade, tem o medo, tem tá perfeito, não tá, falei coisa boa, não falei o que as pessoas vão pensar, o que, que elas acham. Isso existe aqui dentro. Isso é reflexo Sim. daquela educação que eu tive. Para mim, vem toda a parte com alto nível de preocupação, se está tudo dentro do que foi pensado, se está dentro do cronograma, se a gente deu conta realmente do recado, se fez certo ou errado, fica essa Pronto. interrogação. Mesmo que isso. você... É por isso que eu digo, os meus pais não tiveram, naquela época, os seus pais não tiveram naquela época esse nível de informação. Uhum. Eles fizeram o melhor e você está fazendo o melhor com o nível de informação que você tem nesse momento. Exatamente. Simples assim. Só que o que eles me entregaram ressoa até hoje. E eu não posso culpá-los por isso. Como adultos, né? Como adulta que sou, eu tenho que me apropriar disso e resolver sozinha. Agora é um BO meu, não é um BO deles. E o que eu estou dizendo para você que está construindo um ser humano novo, um indivíduo novo, é que você agora pode facilitar esse processo para ele no futuro. Simples assim. E se é um desejo de pai e mãe, né? Dar recursos para que seu filho viva intensamente, com bem-estar, com felicidade, essa é uma das contribuições que você pode dar. Lu, não tô afim, quero continuar desse jeito. Ok, queridão, Tá continua tudo certo. aí. Segue aí o barco. Segue o barco que tá não tudo tem... bem. Não tem BO, pode seguir. Em algum momento no futuro, se algo for prejudicial ou estiver fazendo incômodo para o teu filho, ele vai se movimentar para resolver. Mas cabe agora essa informação para que você desenvolva outros ou para que você olhe para dentro e veja se não tem algo que está te segurando e que, na verdade, não está segurando o adulto, está segurando a criança que vive em você. E eu não consigo ouvir tudo isso sem tentar fazer uma correlação com o mundo do trabalho, com não os tem profissionais como. que a gente, Dois. que nós atendemos, né? Que a gente realmente vai aí pelos nossos treinamentos, pelos programas de líderes, desenvolvimento de times, né? Mentorias profissionais. Profissionais que trazem essas angústias, esses anseios, ou do controle, ou da permissividade, e o quanto eles têm de dificuldade em performar mais e melhor em relação à sua potencialidade. Com esses né? E aí, exatamente. E aí tem várias interrogações do tipo assim, não sei de onde isso veio. É uma das perguntas. Surpresa, vamos encaminhar o link desse podcast para eles. Estou lembrando muito que essa semana eu estive em 2 grandes entregas de treinamento. Grupo de liderança, mais de 70 profissionais, né? E aí, muitas vezes, inclusive nas dinâmicas, e aí fica uma dica aí, hein, profissionais. Quando a gente trabalha, você está participando de alguma capacitação que tem aplicação de dinâmicas de grupo, acredite, aquilo não é uma brincadeira, uma simples brincadeira. A gente faz com que seja para dar leveza, para gerar engajamento dos participantes e para que você se sinta à vontade e bem, tenha ali um clima de bem-estar para que todo mundo possa participar. Né? Mas nas dinâmicas isso fica assim evidente, mais uma vez, fica evidente o comportamento situacional daquele momento, e eu estou inferindo aqui agora
de que fazendo essa correlação com os estilos parentais, a gente começa a perceber algumas características. Mas não é uma inferência Não, né? sua, é uma realidade. Uhum. Inclusive, a gente... estamos terminando, calma, muita calma. Mas, inclusive, a gente pode relacionar esses dois estilos parentais, liderança e permissividade, ou liderança. Controle e permissividade com os perfis de liderança. Com dois estilos de liderança. O autocrático. E o democrático. Não, o laissez-faire. Não, o laissez-faire vem depois. O laissez-faire. Não, é o Toca laissez-faire. aqui, arrasou, a dona da organizacional aqui, a outra dizendo que não é. Você tem toda a razão. É o autocrático que seria o descontrole, e o laissez-faire que seria o permissivo. Permissividade. Você viu como o conhecimento é líquido, ele se desdobra, e o que a gente vê dentro das organizações vem de uma base, de uma construção lá de trás. E é isso. É muita pra coisa, este programa. gente. Vamos dar Uau, tchau. como passou rápido, hein? Misael tá aqui a meia Misael hora. tá... 5, 4, 3, 2, 1. Misael. Terminamos o nosso episódio de hoje. Estamos te entregando aí o nosso terceiro episódio da terceira temporada. Fique atento, já marca o sinalzinho aí, o sininho. Toca o sininho para que você receba as notificações e a gente se encontra no próximo, no quarto episódio dessa terceira temporada. Para falar mais sobre isso. Beijo. Um abraço. Até lá.